O Amazonas é o estado com os maiores índices de preservação do meio ambiente no Brasil. O desafio de manter intacta a maior floresta tropical do mundo tem obrigado o país a buscar soluções para o desenvolvimento sustentável do estado. Foi assim que surgiu, há 50 anos, a Zona Franca de Manaus. E esse é um dos temas que nós vamos debater com a senadora Vanessa Graziotin, porque a Amazônia é assunto de estado. Proteger a floresta amazônica e, ao mesmo tempo, garantir o desenvolvimento econômico regional. Essas foram as motivações para a criação da Zona Franca em 1967. Atualmente estão instaladas no polo de Manaus 460 empresas. Elas faturam 74 bilhões de reais por ano, geram 85 mil empregos diretos e 400 mil indiretos. O modelo é baseado em incentivos fiscais. Na proposta original, eles deveriam durar 30 anos, mas foram prorrogados até 2073, o que garantirá à Zona Franca de Manaus mais de um século de benefícios. Quem participa comigo desta entrevista é o jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Senadora Vanessa Graziotin, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Bom, senadora, nós destacamos no início do programa a importância da Zona Franca para a região amazônica, não só para o estado do Amazonas. Entretanto, frequentemente presenciamos aqui mesmo no Senado questionamento de outros estados em relação a esses benefícios que a região amazônica tem. Muitos, inclusive, têm projetos de criar zonas francas em outras regiões do país. É verdade que a região amazônica tem sido beneficiada? Ou seria impossível o desenvolvimento da região sem a Zona Franca? Olha, impossível não é? Mas eu lhe garanto que ele seria bem mais retardado e nós teríamos hoje uma depredação da floresta maior do que já se tem. Eu só quero levantar um aspecto. Você disse a importância da Zona Franca para o Amazonas e para a Amazônia. Eu diria a importância da Zona Franca para o Brasil. Porque a maior riqueza que nós temos em nosso país é a Amazônia, sem dúvida nenhuma. A Amazônia é onde está concentrada a maior biodiversidade do planeta. A Amazônia é onde está concentrada a maior quantidade de água doce do planeta. Hoje o mundo vive um conflito permanente por conta do petróleo. Segundo os estudiosos, os analistas, o conflito do amanhã será pela água, porque vai faltar água no planeta, não é? Então a Amazônia, ela encerra em si uma riqueza assim imensurável, uma riqueza que ainda não está mensurada concretamente. Riqueza, já falei do ponto de vista da reserva da água, da flora, da fauna, o que ali tem de princípio ativo que pode ser desenvolvido, de medicamentos e tudo mais. A nossa reserva mineral, você viu a polêmica que deu no Brasil inteiro e no mundo, a extinção de uma reserva mineral por parte do governo que teve que recuar porque uma área de 4 milhões de quilômetros quadrados. Né? Então, a Zona Franca, ela surgiu, apesar da lei ter sido aprovada ainda em 1964, antes disso, ela surgiu, foi implantada em 1967 com esse objetivo de, naquela época, integrar para não entregar. Esse era o lema do governo militar, mas foi uma visão geopolítica correta. Tanto que, hoje, o estado do Amazonas, então você pega Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, enfim, pega os estados todos da região. Mato Grosso também, né? Mato Grosso, parte. Qual é o estado mais preservado? É o Amazonas, e é o maior de todos, 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Você veja, num país que tem 8 milhões, nós temos 1,5 milhão só o estado do Amazonas, com 98 aproximadamente de preservação. Por quê? Eu costumo dizer, não é porque nós tivemos governadores mais competentes do que os governadores do Pará, os governadores de Rondônia, não. É porque nós temos uma alternativa econômica, que é a Zona Franca de Manaus. Aí tem gente que diz, mas não é bem a Zona Franca de Manaus, é porque vocês não têm ligação com estrada. Nós tivemos ligação com estrada, ao mesmo tempo que o Pará teve, foi construída a Transamazônica,
a BR-230 e também a 319, a BR que ligava o sul do país até Rondônia, a cidade de Porto Velho, até a cidade de Manaus. E essa BR, ela foi largada como foram as outras, mas ela não serviu como um foco de desmatamento. Por quê? Porque as pessoas tinham na capital uma forma de alternativa econômica, não é? Então, a Zona Franca é muito importante. Em relação a essa oposição que você disse que há no Brasil inteiro, de fato. Não digo no Brasil inteiro, há em alguns estados. Eu estou pegando no parlamento, mas porque qual é o estado, principalmente um estado mais pobre, como são os nossos estados do norte e do nordeste, qual é o estado que não gostaria de ter uma Zona Franca? Todos gostariam de ter uma Zona Franca, por isso que esses projetos, estender a Zona Franca para Roraima, para Rondônia, ou criar uma Zona Franca no Piauí, porque de fato é um modelo de desenvolvimento econômico, a presença do Estado na indução do desenvolvimento econômico e do combate às desigualdades sociais e regionais também é fundamental. Então, eu acho que o nosso grande problema, eu diria, da Zona Franca e da região é que nós não estamos aproveitando essa janela de oportunidade, como você já disse, nós temos meio século já vivida, para utilizar esses recursos buscando o desenvolvimento alternativo com a utilização dos recursos da floresta naturais, mas de modo sustentável. Senadora, de 2010 até 2016 houve um incremento de 113% nos incentivos fiscais às empresas que estão instaladas ou que se instalaram na Zona Franca de Manaus, enquanto a arrecadação do Estado cresceu 27%. Tem valido a pena essa renúncia fiscal do Estado do Amazonas em prol do desenvolvimento da Zona Franca? Como é que a senhora vê essa questão num período em que os estados passam por uma crise fiscal aguda? Então, é diferente, não é? Porque o único modelo legal, constitucional de atração de investimento através dos benefícios fiscais é a Zona Franca de Manaus. Tanto que em toda essa guerra fiscal que nós estamos vendo, o Congresso aprovou recentemente uma convalidação. Sim. O que é convalidar? Aquilo que era ilegal, então agora está sendo legalizado e prevendo um período máximo de 15 anos até que tudo seja extinto. Sim. E daquele período em diante, e agora, até depois daquele período, só a Zona Franca poderá continuar a garantir os incentivos. E a avaliação que se tem é que essa guerra fiscal, ou seja, os estados brasileiros concedendo os incentivos fiscais, foi, nesses últimos anos, a mais competente política de desenvolvimento regional e combate às desigualdades. Veja bem, o como é importante. Agora, ela não pode ser assim, desorientada. Então, a Zona Franca existe, é legal e teve esse objetivo. E por que está em Manaus? Exatamente porque é o centro da floresta. É ali que nós precisamos. Se você imaginasse uma fábrica de motocicleta, por exemplo, se instalar lá, sem incentivo fiscal, ela jamais se instalaria lá. Ela se instalaria onde? No sudeste do país, que é onde está o grande centro consumidor. Então, a Zona Franca, ela nasceu como substituição de importação. É bom a gente perceber também que na quase totalidade, ou na grande maioria dos países, a produção do que se produz lá na Zona Franca, eletroeletrônicos, também é incentivada. Não há país no mundo que não tenha a sua Zona Franca. Não há país. Também é incentivada. Então, ela nasceu para substituir importação. Aquilo que se comprava pronto do exterior, compra-se peças e num determinado percentual, porque o modelo ele é controlado pelo governo federal. Você não pode mais dizer que lá você tem uma fábrica de montagem, que lá é uma maquiagem generalizada. Não é isso, porque nós temos leis federais, tudo só é permitido uma produção lá se você tiver o PPB aprovado em lei. O que é o PPB aprovado em lei? São os ministérios lá que dizem qual é o percentual na composição daquele produto dos insumos que podem ser, das peças, dos componentes que podem ser importados e qual o percentual tem que ser fabricado aqui. A tecnologia local, então. Exatamente, o desenvolvimento local, que as peças, os insumos, parte deles são fabricados lá, mas a maior parte é fabricada em São Paulo. Então, São Paulo acaba sendo um grande beneficiário da Zona Franca de Manaus, que produz grande parte das peças que vão para lá. E outras partes são produzidas lá também. Então, você tem que colocar no cálculo,
não é? Também, se não tivesse sendo produzido na Zona Franca de Manaus, estivesse sendo importado, quanto é que o Brasil gastaria? Aí você tem que colocar uma outra conta. Se não tivesse a Zona Franca no estado do Amazonas e o estado do Amazonas estivesse no mesmo patamar, por exemplo, do Pará, com nível de desmatamento da floresta, exigindo recursos por parte do governo para garantir a recuperação e tudo mais, o quanto isso custaria, não é? Porque, olha, nós estamos falando de uma floresta que tem muita riqueza, mas também uma floresta que ajuda no equilíbrio do clima do mundo, do planeta, e a gente vive momentos de aquecimento global. Então, os estudos científicos já estão bem avançados, ainda tem um longo caminho a percorrer e que mostram que a floresta, ela cumpre um papel na captura dos gases de efeito estufa. Então, esse interesse mundial pela Amazônia não é à toa. Por que a Noruega, veja bem, que tem um grande fundo, um fundo trilionário, Sim. Por que é o principal incentivador da Zona Franca no Fundo Amazônia? Não é na Zona Franca, no Fundo Amazônia. Por quê? Porque eles já têm estudos que mostram que qualquer mudança na floresta desequilibra o meio ambiente do mundo, o clima, e isso vai fazer com que as suas águas geladas se aqueçam também, não é? Então, sim, entre custo e benefício, ela é fundamental do ponto de vista não só econômico, mas do ponto de vista ambiental. Hoje, quando ela nasceu, a Zona Franca, ela não tinha o objetivo da preservação ambiental, mas hoje é o nosso principal fator. E eu dou um exemplo. Recentemente não, há alguns anos, a Organização Mundial do Comércio questionou, vários países questionaram o Brasil perante a OMC, Organização Mundial do Comércio, por conta de vários incentivos fiscais que, segundo eles, desequilibram o comércio internacional, não é? E no começo estavam listados, além do Inovar Alto, que são os incentivos para a produção de automóveis, a lei da informática, que garante incentivos no Brasil inteiro para desenvolver o setor de informática, das comunicações. Também a Zona Franca foi questionada. Na primeira análise, a Zona Franca foi imediatamente retirada. Foi retirada do questionamento, porque ela foi compreendida e ela foi apoiada internacionalmente. Então, não há questionamento sobre nenhum incentivo que se dê na Zona Franca, porque o meio ambiente acabou sendo o maior beneficiário disso tudo. Senadora, a gente vive no país uma crise econômica severa, grande. Essa crise tem afetado a Zona Franca no aspecto da geração de empregos? Porque nós sabemos que, basicamente, os empregos ali na região de Manaus vêm das indústrias que estão na Zona Franca. Qual que é a realidade, qual é o cenário econômico hoje em função da crise do país? Então, vocês mesmos mostraram através ali do resumo, são mais de 80 mil empregos diretos para 400 e poucos mil indiretos. Mas isso, até recentemente, ultrapassava a casa dos 100 mil empregos diretos e em torno de 600 mil empregos indiretos. Esses dados já indicam uma redução, então? Já indicam uma redução por conta da crise. Então, como eu disse, a Zona Franca ela nasceu como modelo de substituição da importação. Então, a produção, basicamente, que nós temos lá é para abastecer o mercado interno. Quem está em casa assistindo a gente, procura olhar atrás da televisão, no ar-condicionado, vai ver Zona Franca de Manaus. Não é? Eu até tenho vários projetos para colocar um selo verde também. Então, assim, olha, a produção deste aparelho ajuda a preservar a floresta amazônica. A gente não conseguiu regulamentar ainda, mas logo, logo teremos esse selo verde. Então, a senhora falava da crise, então afetou também. Exato. Então, é para o consumo interno. Antes de a crise apanhar e chegar ao nosso país, a gente vivia um momento muito importante, que era de incentivo às exportações. Porque nós estávamos buscando, quando eu digo o Brasil, estávamos buscando nichos, né, no mundo e, sobretudo, aqui no nosso continente, busca do mercado externo, para onde mandar os nossos produtos. Mas aí a crise veio e se abateu sobre nós, não é? E o fato é que a Zona Franca, o estado do Amazonas, quando a gente vive uma crise nacional, eu acho que o primeiro estado que sente o reflexo é o estado do Amazonas por conta da Zona Franca, porque nós dependemos do mercado nacional. Então, se a economia nacional vai mal, a Zona Franca vai mal também. Então, o reflexo de lá é imediato. Então, lutar para superar a crise nacional é lutar para superar a crise local. Porque a primeira coisa que as pessoas deixam de comprar
no momento da crise, é exatamente isso, são os eletroeletrônicos, porque passa a ser mais importante guardar o dinheiro para garantir a subsistência, não é? Então, a crise nos atingiu em cheio, não é? Mas não é a primeira vez, não é? E a gente tem sabido dar a volta por cima. Eu acho que isso que é muito importante. E o que eu digo é o seguinte, o erro que nós estamos tendo não é na manutenção da Zona Franca, porque eu acho que o benefício econômico, ambiental, social é fundamental. Porque você não pode manter uma região daquela cobiçada no mundo inteiro, desabitada, não é? Agora, o nosso grande erro é que, apesar dos incentivos fiscais, olha só, apesar dos incentivos fiscais, se paga muito tributo ainda. Nós temos incentivos lá, basicamente, de IPI nacional e II. E, do ponto de vista do Estado, incentivos do ICMS, né? Agora, lá se paga PIS/COFINS, imposto de renda, paga um monte. O Estado do Amazonas, ele representa, sozinho, ele arrecada em torno de quase, pelo menos no período da economia melhor, quase 60% da arrecadação de toda a região norte, incluindo o Estado do Pará. Quase 60%. Então, você vê como é uma economia dinamizada. A Suframa tem arrecadação própria, porque ela cobra taxas, né, para gerenciar os incentivos fiscais e essas taxas, elas também são importantes. Só que o governo federal usa os recursos oriundos dessas taxas para compor superávit. Inclusive, essas taxas foram recriadas numa medida provisória recente, que a senhora foi relatora, porque havia um questionamento jurídico. Então, são as duas taxas que são cobradas. E o governo vetou a imposição de que essas taxas fossem usadas na Suframa. Como é que ficou essa situação? Então, veja bem, a taxa ela é uma forma de tributo também, não é? Ela estava sendo questionada, a forma da sua criação, por várias indústrias. Aí chegou um ponto assim que estava inviabilizando, ou num curto prazo, a Suframa estaria inviabilizada. Então, o governo, e eu já havia apresentado um projeto de lei há muito tempo, mudando a taxa para dar a ela um caráter mais sólido de legalidade. Então, o governo editou a medida provisória e eu relatei. Apesar de termos substituído uma taxa, que era a taxa de administração por duas, a TSA e a TCIF... a taxa de controle de incentivos fiscais e a taxa de serviço. E a taxa de serviço, a TS e a TCIF. Apesar disso, a carga é menor, mesmo sendo duas, do que era anterior. Baixamos bastante a carga, tanto para a indústria como para o comércio, porque também há incentivos no comércio. E aí não é só para o estado do Amazonas, é para algumas cidades de livre comércio do Acre, de Rondônia e Amapá e Roraima, não é? Porque como são lugares muito distantes, se não tiver um pouquinho de incentivo, a mercadoria acaba que sai muito cara e a população não tem condições de acessar a essa mercadoria, não é? Então, as duas taxas substituíram uma única, mas com a diminuição da carga. E as microempresas estão isentas, né? As microempresas estão isentas, não é? Aí, veja, e outros setores também isentos. Aí, nós discutimos, porque eu poderia ter sugerido baixar ainda mais. A gente, não que as empresas não tivessem, as empresas entenderam que era aquele patamar. Mas nós dialogamos com o governo dizendo o seguinte, a gente pode abaixar mais, porque baixar mais a taxa significa dar mais vantagem comparativa à produção local, não é? Mas aí, se a gente baixasse mais a taxa, os recursos não seriam suficientes para com que a Suframa, que não é só um gerenciador dos incentivos fiscais, é também uma autarquia de promoção do desenvolvimento regional, ela não teria condições de colocar em prática a sua política, não é? Então, mantivemos a taxa num nível que não fosse pesado para a indústria, mas que desse condições de a Suframa sobreviver e ainda aplicar os recursos no desenvolvimento regional. Infelizmente, proibimos, portanto, o contingenciamento. Infelizmente, esse item o governo vetou e o veto também, infelizmente, foi mantido pela maior parte dos deputados e deputadas. Nem chegou a ser votado no Senado, porque os deputados mantiveram o veto. Senadora, eu queria Então, mudar... é lamentável que o governo faça economia com o pobre. Ele tira daquele que não tem para fazer economia para pagar os banqueiros, o sistema financeiro, que, aliás, são muito bem remunerados. É o país do mundo onde eles têm o maior nível de remuneração, é o Brasil. Essa, sim, é a transferência do pobre para o rico. E esse é o grande problema do nosso país. Mudar de assunto, mas ainda no mesmo tema, falar um pouco sobre a questão do transporte ali na região, que é uma região distante. O Amazonas, assim como os outros estados do norte hoje, sofre com
um número pequeno de voos, né, as passagens muito caras. Há um projeto de resolução no Senado sendo debatido que pretende criar uma alíquota única para o querosene de aviação e a perspectiva é de que isso aumentaria o número de voos para a região. A senhora acha que esse projeto ajuda a resolver esse problema? A senhora é a favor desse projeto? Esse é, de fato, um problema grave ali? Olha, eu sou a favor. Primeiro porque nós acabaríamos com esse descompasso que há no Brasil inteiro. Porque o custo do combustível de aviação, do querosene, ele varia de acordo com os tributos que pagam, não é? Então, a guerra fiscal, ela se estabeleceu no Brasil inteiro. Então, tem estados que cobram 25% de ICMS, tem estado que cobra 3%. Então, vira aquela confusão danada. O projeto estabelece uma alíquota máxima de 12%. Exatamente, uma alíquota máxima de 12%. E aí prevê, eu creio que ele deve receber algumas mudanças ainda na hora da votação de plenário. Que tipo? Mudança na alíquota? Não, estabelecendo alguma garantia de que, porque no primeiro projeto a alíquota máxima estava em 18%, mas havia graduações, né, de incentivos e escalonamento de acordo com o aumento do número de voos. De acordo com o aumento do número de voos. Então, amarrava isso foi retirado, Isso foi retirado, não é? Retirado até com o argumento de que poderia não ser legal, não ser constitucional. Então, estamos estudando ainda uma forma de garantir. Acho que garantir a aprovação do projeto, que é importante, porque você baixa o custo. A partir do momento que você baixa o custo, você amplia a capacidade das empresas atuarem. Agora, nós não queremos baixar o custo só para aumentar o lucro da empresa. Nós queremos baixar o custo para melhorar a aviação regional e para melhorar o transporte como um todo no Brasil, né? Baratear o transporte como um todo no Brasil. Então, até no plenário, a gente aprovamos quase que, acho que consensualmente, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, depois de várias polêmicas, várias dúvidas dirimidas, mas saímos de lá com essa determinação. Onde está a resistência? De procurar. Não há resistência em alguns estados. Por exemplo, São Paulo é o que mais resiste ainda, porque São Paulo tem, até pelo tamanho que o estado já adquiriu, que o estado tem, o tamanho da sua economia, então dificilmente uma empresa... Ele cobra uma alíquota maior, né? Exatamente. As empresas, elas têm necessidade de voar lá porque dá muito lucro, porque é muito grande o fluxo. Então, elas se dão o luxo de manter a alíquota lá em cima. E elas vão perder um pouco de arrecadação. Agora, vão perder em nome de quê? Em nome de uma regra generalizada. Então, a convalidação dos incentivos fiscais, que foi muito criticada lá no meu estado, e a gente dizia, não é porque a bancada não foi contra. Primeiro porque se a bancada do Amazonas fosse contra, não faria diferença nenhuma, que seria aprovado, porque eles têm número, né, para aprovar. Segundo, que seria uma atitude ruim de nossa parte, querer só o apoio deles para a Zona Franca e não dar o nosso apoio, não darmos o nosso apoio àquilo que eles necessitam também. E a gente vê essa lei como uma lei que põe fim, pelo menos um prazo, para acabar com essa guerra, não é? Então, a guerra ela existe e ela retira muitos recursos do Brasil. Então, só o fato dessa lei do combustível da aviação regulamentar, né, trazer uma regulamentação nacional é muito importante para a saúde das finanças públicas, não é? Para, num primeiro momento, um ou outro estado vai ter uma queda, mas uma queda tão pequena que não vai nem arranhar, não vai nem fazer cosquinha nas suas finanças mais gerais, não é? Tem uma previsão de votação no plenário? Eu acho que em breve, eu acho que a gente temos algumas medidas provisórias na fila, alguns projetos, mas ele, sem dúvida nenhuma, será um projeto que virá com uma certa prioridade para ser votado no plenário. Agora, sobre a aviação regional, o que vai resolver é a regulamentação da lei que nós já aprovamos da aviação regional. Essa sim. Aí tem a crise, o governo se ampara na crise para não regulamentar a lei. Uma lei importante, porque trata o Brasil da forma como tem que ser tratado. Você não pode estabelecer uma regra para o Sudeste e querer que essa regra seja aplicada no Norte, não é? Então, é essa lei mesmo que vai melhorar a nossa aviação. Senadora, ainda falando de transporte ali na região, eu queria que a senhora comentasse um pouco em relação à BR-319, que é uma via importante entre o estado de Amazonas e o estado de Rondônia, né, ligação com o restante do país. Houve na Justiça uma proibição de que se fizesse a manutenção dessa rodovia, voltou agora a se fazer. É possível crer que essa rodovia vai ser concluída e, de fato, ela é importante para o estado? Olha, isso é uma novela, né? Primeiro, eu disse aqui, quando falava do desenvolvimento do Amazonas e por que nós temos um maior nível de preservação,
Lá no início do regime dos militares, com esse lema de integrar para não integrar, eles conceberam para a região inúmeros programas e projetos, entre eles o de assentamento agrário. Os maiores assentamentos, por exemplo, agrícolas, eles não foram previstos para o estado do Pará, foram previstos para o estado do Amazonas, ali na região do rio Aripuanã. Não é? São os dois maiores assentamentos. Prever uma BR, a Transamazônica, mas também a 319, a Santarém, Belém, uma série de estradas. Todas as outras, mesmo não recebendo a devida manutenção do governo federal, foram BRs que sobreviveram mais. E que, de fato, a partir delas, aconteceu um grande processo de desmatamento. Não é? Já no nosso estado, não, por conta disso que eu falei. Né? Por conta disso e também por conta da qualidade da nossa terra. Mas a qualidade da terra também não é um elemento fundamental, porque se a terra não é bom para o milho, para o alho, para o feijão, ela é bom para o abacaxi, por exemplo. O melhor abacaxi, que eu faço propaganda, o melhor abacaxi do planeta é produzido lá no estado do Amazonas, por conta da especificidade do solo, não é? Então, a BR-319, ela foi inaugurada na década de 70, no início da década de 70. Então, 70, 80, 90, nós temos uma BR com mais de 40 anos. O governo federal nunca, durante esse tempo todo, fez uma obra de manutenção. E vocês sabem que a Amazônia, ela tem uma dinâmica própria no regime das águas, não é? É diferente do mar, que a maré sobe e desce no mesmo dia. Lá não, a gente tem 6 meses de cheia, 6 meses de estiagem. 6 meses, é óbvio que todas as regiões sofrem mais ou menos, e a BR também. E a floresta é viva, né? E a floresta é viva, claro. E nunca sofreu manutenção. O fato é que quando o governo entendeu que precisava fazer uma recuperação, aí começou a guerra. Isso logo no começo do governo do presidente Lula, então isso já tem mais de uns 14 anos que a guerra começou. Não deixaram a recuperação ser feita. O Ministério do Meio Ambiente alegou que a estrada era nova, que precisava passar por estudos de impacto ambiental, de tal sorte que até hoje esses estudos não estão concluídos ainda. O início da BR, entre 100 quilômetros, mais ou menos, 100 e poucos quilômetros, de Porto Velho ao Humaitá, que é a primeira grande cidade no estado do Amazonas, né, uns 70 mil habitantes, 60 mil habitantes em Humaitá, ele já está totalmente asfaltado. E do Careiro, Castanho, que é uma outra cidade já mais próxima a Manaus, 100 e poucos quilômetros, até Manaus está asfaltado. Nós temos 460, quase 500 quilômetros no trecho do meio, que ainda carece de asfaltamento, né? E isso a gente não consegue porque precisa ser concluída. A última previsão, né, do DENIT, do meio ambiente, para a conclusão do estudo de impacto ambiental, um novo relatório, porque vários já foram feitos, vários adendos já foram pedidos, para o ano que vem, o ano de 2018. Mas o importante é que já há uns 4 anos a gente conseguiu, e com muita luta na justiça, vai e vem, nós temos que recorrer à justiça para garantir pelo menos a manutenção desse trecho. Qual é a diferença da recuperação? A manutenção, se uma ponte caiu e ela é de madeira, o máximo você tem que colocar ela ali. A ponte de madeira, substitui a madeira, você não pode construir uma nova ponte. Então, isso é manutenção para garantir a segurança de quem transita por ali. Porque também não é assim, a gente não pode ser radical, achar que a preservação se consegue a partir do isolamento. Queira ou não, a Amazônia tem mais de 20 milhões de habitantes. Então, você não pode manter essas pessoas isoladas para preservar uma floresta. O que a gente tem que conseguir é a preservação sustentável, com integração, não é? Então, eu sou defensora da recuperação completa da BR-319, repito, nós somos tão brasileiros quanto os brasileiros que vivem no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, e precisamos de ter ligação com o nosso Estado. Nós temos ligação para os Estados Unidos, com terra, mas não temos ligação com o nosso próprio país, porque de Manaus você vai na BR-117 até Boa Vista, e de Boa Vista você vai até Venezuela, vai para a América, tudo de autopistas. E por que nós não podemos ter ligação com o nosso próprio país? Já há muita demarcação de terra, a estrada ela vai ser assim, tipo uma estrada parque, e aquilo tem que ser o nosso centro de preservação, nosso centro de uso sustentável daquela região. Então, é uma BR fundamental de integração que, além de tocar na questão econômica, ela toca principalmente numa questão subjetiva, emocional,
de todos nós que vivemos naquele estado isolados do nosso próprio país. Muito obrigado, senadora, pela presença aqui no nosso programa. Obrigada a vocês. Bom, e você já pode assistir essa entrevista na internet, ela está disponível lá no nosso site senado.leg.br/TV. Se quiser sugerir um tema, mandar críticas, sugestões, pode ligar para 0800 61 2211 ou mandar um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Obrigado pela companhia, até a próxima.